Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês, amém? As crianças saíram, o amém ficou fraco, né? Mas vamos lá, não vou repetir hoje não. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 11. Então, para você que de repente perdeu aí algum domingo nosso, nós estamos trabalhando aqui um tema muito importante: famílias que vencem no mundo caído. E aí a irmã Manu me pediu essa semana, né? Falou comigo: irmão, o senhor vai pregar, o senhor tem uma sugestão de música para antes do sermão? Eu falei: eu tenho. Normalmente eu digo: não, escolha aí, veja aí, não faço muita questão. Não sei se é porque às vezes a gente faz algumas exigências muito pesadas, né? O pessoal do Ministério de Louvor fica agoniadinho. Mas essa canção, ela estava prevista ser cantada antes do sermão. E ela tem algumas declarações muito fortes, né? Ela diz: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido aqui estou e para sempre cantarei, clamarei, faz em mim o teu querer. Vamos para o texto e guarde essas palavras do seu coração, porque elas vão fazer sentido a partir do capítulo 11 de Juízes, a partir do verso de número 29. Diz o seguinte: a minha versão é a nova versão transformadora, então se você tiver um pouco de dificuldade de acompanhar, eu vou marcando aqui os versículos. A gente vai ler do 29 até o final do capítulo, que é o verso de número 40. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroera até os arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim, os israelitas derrotaram os amonitas. Verso 34. Quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos, os amonitas. Verso 37. Mas primeiro permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. 38. Pode ir, disse Jefté. E deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com homem algum. Por isso tornou-se costume em Israel as moças israelitas saírem por 4 dias todos os anos para lamentar o destino da filha de Jefté de Gileade. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra traz textos que são muito bonitos e a gente copia, a gente decora, a gente escreve nos lugares, mas ela também traz textos tão difíceis, tão pesados, tão duros. Mas a grande verdade é que a Tua palavra, ela é doce aos lábios, mas é amarga ao estômago. Nos ajuda, Senhor, a nessa noite comer o rolo. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, tudo nessa vida é difícil, sim ou não? Então, para a maioria de vocês não é, porque você não falou nada, então eu acho que para você a vida é fácil. Mas a vida é difícil. Pelo menos até onde eu vi, eu não vi nada fácil até agora. A única coisa fácil na vida é nascer porque você não se esforçou, alguém se esforçou por você. Todo o resto é difícil. Tudo é sacrifício. A gente nasce, a gente cresce, a gente desenvolve e a gente morre
na dificuldade. Puxa vida, eu vim para cá no domingo à noite para ouvir uma palavra, porque eu quero essa semana, começar uma semana legal. Calma, para tudo tem uma solução, amém? Pronto, então a gente vai lá. Só 3 acreditam, mas até o final você vai acreditar. Nada é fácil na vida de ninguém, e infelizmente, à medida que a vida vai avançando, a gente vai vendo que as coisas às vezes parece que não vão melhorar nunca, né? Muitas vezes você está passando por dificuldades, por circunstâncias, por momentos de provação, momentos de crise, e parece que aquilo nunca vai acabar. Já teve essa sensação? Assim, caramba, isso aqui não acaba, meu Deus do céu, é uma coisa atrás da outra. Aí a gente pega emprestado aquele texto, o devorador está furioso, acaba falando assim, não. Mas muitas vezes, meus irmãos, Deus permite com que essas coisas aconteçam para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, mas principalmente para que nós olhemos para Ele como única solução nas nossas vidas. Jefté, então, esse homem, quem era esse homem? Um guerreiro notável. Se você ler o capítulo 11, a história de Jefté vai do capítulo 11, verso 1, até o verso 7 do capítulo 12. Eu vou resumir a história para você, até porque você tiver curiosidade pode ler na sua casa posteriormente. Ele era um guerreiro notável, mas ele era filho de uma prostituta. E naquele contexto, como o pastor pregou aqui domingo passado, era muito comum homens terem muitas mulheres. Não era normal, era comum, acontecia muitas vezes. E esses homens, eles iam tendo filhos, e tendo filhos, e tendo filhos, e era um monte de filho. Então esse homem teve um filho, aqui a Bíblia diz que o nome dele era Gileade. A esposa dele teve um monte de filho, mas ele também teve um filho com uma prostituta, e o nome desse homem era Jefté. E ele era conhecido por ser um guerreiro muito forte, muito valente, era aquele bom de briga. Eu lembro que o pastor já contou um negócio aqui da juventude dele, que ele gostava desses rolês assim, dessas brincadeiras de luta, né? Eu sempre fui mole, gente, eu sempre fui muito mole, eu nunca me meti nesses negócios. Porque eu sabia que se eu fosse eu ia apanhar, então eu nunca briguei na rua, eu não sei o que é isso. Mas não é porque eu sou uma pessoa prudente, é porque eu não sabia mesmo, eu tinha medo, eu sou medroso. Ou eu era medroso quando era criança. E aí, essa coisa do guerreiro, mas geralmente quando eu via os meninos brincando de polícia e ladrão, geralmente o pessoal escolhia os mais fortes, porque o mais forte dominava o mais fraco. E aqui Jefté estava no grupo dos mais fortes na hora da brincadeira. Jefté era daquele que corria mais rápido, era o mais forte e que todo mundo tinha medo dele. Aí você vai ver nos versos de 1 a 5 que existe um negócio chamado herança. Herança é aquele negócio que divide mais família do que política, do que time de futebol, do que qualquer coisa. Porque basta a família não tem nada, mas tem uma casa para dividir quando os pais morrem. Se tiver 10 filhos, tem que dividir por 10. E aí a briga está feita. Então imagina você, Gileade tem um monte de filho, e aí a herança precisaria ser dividida para todo mundo, porque o fato da mãe de Jefté não ser a esposa legítima, não dava a ele, em tese, menos direito do que os seus irmãos. O filho mais velho devia ter porção dobrada, mas os outros filhos, em tese, receberiam herança. O que os irmãos dele fazem? Não expulsam ele porque ele era filho da prostituta, não. Expulsam ele porque ele era mais um que ia contabilizar na hora da divisão do dinheiro. Olha só que coisa louca, né? A gente já viu textos aqui que, de repente, por ele não ser filho legítimo, ele era descartado, mas aqui não é o caso. Aqui o caso está muito mais a ver com uma disputa por dinheiro. Então Jefté é expulso do meio de seus irmãos e vai viver no outro lugar. Qual é o problema? É que isso não dura mais do que 5 versículos. Ainda no versos de 1 a 5, vocês vão ver no verso 5, quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Ou seja, Jefté, ele era o cara mais forte dos seus irmãos. E os seus irmãos sabiam quem ele era, conheciam ele, sabiam que ele era bom de briga. Então vamos lá buscar Jefté para ele nos liderar, porque do jeito que está não vai dar certo não, nós não vamos vencer os amonitas. Os versos de 6 a 11, então, eles vão fazer uma oferta para Jefté. Olha só, Jefté, antes você era nosso irmão, a gente não queria dividir a herança com você, mas agora que a herança de todo mundo está ameaçada, você precisa nos ajudar. Jefté faz o quê? Fala, olha, o que vocês têm para me oferecer? Porque afinal de contas, eu estava aqui, quieto, estou fazendo nada, aí vocês vêm atrás de mim,
Ah, não, a gente vai oferecer para você, você vai ser o chefe militar do nosso povo. Chefe militar do povo? Isso, chefe militar do povo. Então, tudo bem. Jefté não se contentou em ser um chefe militar do povo. Ele estaria ainda assim sujeito aos líderes da sua tribo. Ele queria mais. E aí é o problema do homem. Nós nunca estamos satisfeitos. Provérbios vai dizer que a sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá, porque nós sempre queremos mais. Nós o tempo todo estamos querendo mais. Deus nos dá a provisão de hoje, dá o maná do dia, a gente quer o do dia seguinte, a gente quer o daqui a 10 dias, a gente quer o maná daqui a 30 dias hoje. Por quê? Porque aí eu vou me sentir seguro. Jefté queria mais. Jefté queria se tornar o líder de todo mundo. E aí, se você for pensar no domingo passado, quem era que tinha tido a mesma ideia? Abimeleque. Queria ser o rei dos seus irmãos. E numa modelagem muito parecida, Jefté aproveitou a oportunidade de dizer assim, bom, eu acho que eu vou também aproveitar e vou dominar sobre todo mundo, porque antes me expulsaram de casa. Como diz aquela velha canção, quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Agora vai se arrepender, que agora eu vou mandar em todo mundo. Sim ou não? Porque Jefté, ele guardou no coração ter sido expulso pelos seus irmãos. Isso não vai passar barato, uma hora vocês vão voltar. Não é assim que a gente faz? Não bate só uma vez, fome não dá só uma vez, né? Dor de barriga não dá só uma vez, não é o que a gente fala? Então a gente espera a volta do anzol. O anzol voltou. E aí o Jefté estava pronto, e ele estava com o discurso pronto, eu não quero ser chefe militar, eu quero mais, eu quero ser o líder de todo mundo aqui. E aí os anciãos vão lá e dizem, tá bom, a gente vai aceitar a sua oferta, nós vamos designar você. Eles foram para o monte do Senhor, foram lá diante do Senhor, no verso 10, o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse, no verso 10 do capítulo 11, então eles foram ainda na presença do Senhor e repetiram tudo isso no verso 11 do capítulo 11, ou seja, Jefté, tudo que ele queria, ele conseguiu. Antes desprezado para não ter herança com seus irmãos, agora líder de todo o povo. Só que a liderança de todo o povo não vinha de graça, porque nada nessa vida é de graça, minha gente. Comecei essa noite dizendo que tudo é difícil, tudo dá trabalho, tudo é sofrimento, porque não vai vir de graça. Então os amonitas estavam à porta querendo tomar conta do povo, querendo invadir, querendo o quê? Eles queriam a terra de volta. Aí você olha para os amonitas e quem são os amonitas? Se você voltar a sua Bíblia lá em Gênesis 19, 38, você vai descobrir que os amonitas são filhos de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E os judeus são filhos de Abraão. Ou seja, é tudo parente. Ah, mas ele é meu parente. Pois é. Na prática, embora você tenha, obviamente, muitas gerações aqui, uma diluição, os amonitas são parentes distantes dos israelitas aqui na briga. Eles foram filho da segunda filha de Ló com ele, quando as filhas de Ló achavam que não iam mais conhecer homem nenhum, embebedaram seu pai, a primeira deitou com o pai numa noite, a mais velha, depois a mais nova, na segunda noite, ambas engravidaram. Então dali nasceram os moabitas e os amonitas. Olha só que ideia. Geraram justamente os povos que seriam inimigos do povo de Deus. Então essas nações frequentemente ligadas aos israelitas, elas têm, os moabitas não, mas os amonitas em Moloque, a sua principal divindade. Então eles adoravam outros deuses porque começaram a conviver e nessa convivência absorveram essas divindades. E aí o verso 29 a 33, Jefté tenta negociar com o rei de Amon. Ele mostra, olha só, desde a antiguidade, tem 300 anos que a gente já está aqui, nosso Deus, Ele nos deu essa terra, se você acha que a terra é sua, mande o seu Deus tentar tomá-la de volta. A ideia de que haviam deuses em cada povo, ele dizia, o nosso Deus nos deu, se o Deus de vocês perdeu, é problema de vocês. Então, Jefté tenta negociar para falar, a gente não precisa entrar em guerra, a gente não precisa ter esse conflito. Isso aqui é nosso direito, mas se vocês quiserem, a gente vai para a briga também, não é assim? E aí os versos 29 a 33, eles chegam às vias de fato. Jefté então faz tudo o que tem que fazer, vence, e aí ele promete que aquele primeiro que saísse da sua casa lhe ofereceria um holocausto. E aí ele cumpre o voto dos versos 34 a 40.
No fim da sua vida, ainda no capítulo 12, de 1 a 7, ele vai ainda ter um conflito com seus irmãos de Efraim. Porque os seus irmãos de Efraim achavam que lá nas tribos do norte, na parte superior do mapinha lá, eles achavam, não, nós é que somos os responsáveis pela região. Como é que você foi para a briga com os amonitas e não nos chamou? E o Jefté disse, oxe, eu chamei vocês não vieram, eu vou ficar esperando o pessoal matar o meu pessoal aqui? Então eles entraram em conflito e Jefté vence também os seus irmãos. Ou seja, isso aqui muito bem poderia ser esses programas de televisão que passa durante a semana de tarde, casos de família. Tudo briga dentro de casa. E aí, meus irmãos, o que tem tudo isso a ver com o nosso tema? O nosso tema nessa noite é quando a imprudência coloca a família em risco. Quando a imprudência coloca a família em risco. E a primeira coisa sobre isso é a gente entender que testar o Senhor pode ser um negócio muito perigoso. Quando eu testo Deus, eu tento me colocar numa posição pelo menos igual a dele. Jefté, ele era conhecido por ser um juiz numa história curta, mas ele tinha alguns pontos críticos. Essa constituição familiar, como eu já contei para os irmãos aqui do texto, ela era muito complexa, envolvia não só os da sua casa, mas os seus parentes. A gente tinha então a imprudência no voto que ele comete e também a força com que ele venceu os seus inimigos. Ele era um homem que venceu tudo aquilo que precisava vencer. Mas por que testar o Senhor pode ser perigoso, você me pergunta? Jefté, ele experimenta o poder de Deus. Você crê que o Senhor está aqui nesse lugar? Diga amém. Amém. Você crê que Deus habita dentro de você? Sim ou não? Amém. Se Deus habita em você, por que muitas vezes eu e você ainda cometemos pecados? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer sempre. Porque se nós somos a habitação de Deus, Jefté, ele foi enchido pelo Espírito Santo numa época que o Espírito Santo vinha e ia embora. Você vai olhar no verso de número 29, perdão. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele revestiu Jefté para uma tarefa. Ele estava sobre ele. Se você crê que hoje você tem o Espírito dentro de você, já que você é salvo em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo dentro de você, então você precisa começar a pensar o seguinte: bom, como é que é possível que alguém cheio do Espírito ou coberto pelo Espírito cometa pecado? Infelizmente, por conta da nossa natureza, ainda é possível. E Jefté ainda não tinha o benefício que nós temos hoje, que é Jesus Cristo. Jefté era um homem que na sua jornada, em momento nenhum, Deus apontou para ele e disse: escolham esse homem. Você viu no texto alguma vez Deus dizer: escolhe Jefté? Não. Mas o povo queria alguém para liderá-lo. Onde é que você vai enxergar isso? Quando Samuel está lá, de boinha, aí o povo diz: a gente quer um rei, porque todo mundo tem rei, e a gente não tem. Samuel diz o quê? Vocês não são todo mundo. Mas a gente quer a si mesmo. Tá bom, eu vou perguntar para Deus. Aí Deus diz o que para Samuel? Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Samuel faz o que eles queriam e deu um rei, e deu Saul como rei. Então veja só que a gente testa Deus o tempo todo. E esse negócio é perigoso demais, minha gente. É perigoso porque parece que a gente quer medir força com Deus. Deus está em nós através do seu Espírito Santo, mas muitas vezes eu quero testar Deus, e não é testar, e falei isso aqui na quinta-feira com os irmãos, não é testar no sentido de experimentar a Deus, mas é testar como se fosse um desafio. Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Como é que ela foi? Você é capaz de reproduzir o que aconteceu com você? Sim ou não? Nessa hora todo mundo fica assim, né? Puxa, é difícil a gente falar sobre essa experiência, porque ela é uma experiência transcendente. Muitas vezes você não vai conseguir dizer o que aconteceu, você sabe, é você e Deus, é a sua experiência, mas ela vai ser validada pela palavra de Deus. Mas um fato é que nós, na nossa perspectiva, a gente muitas vezes quer testar Deus, porque a gente teve uma experiência com Ele, porque nós fomos salvos. Então, se eu sou salvo, então Deus tem que fazer o que eu quiser, porque eu sou filho dele.
Aí é que o negócio começa a complicar. Aí que, por exemplo, você vai começar a ver igrejas com ideologia, igrejas com doutrinas que são deturpadas do Evangelho. Por quê? A Bíblia diz que nós vamos ser prósperos, mas a Bíblia não garante que todo mundo vai ser rico, não é? A Bíblia não tem garantia nenhuma que você vai ser rico, meu irmão. E se você for, glória a Deus, derruba o templo e arruma um templo maior para nós aqui, amém? Que Deus abençoe. Mas, gente, a Bíblia não tem essa garantia. Ela tem a garantia de que eis que estarei convosco até os confins do mundo, até o final dos tempos. É essa a garantia que nós temos. A garantia que nós temos é vida eterna, mas também a garantia da provisão. Porque se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós sentiremos falta. Na perspectiva de Jefté, ele, ao que parece, ele tem a ideia de que ele recebe o empoderamento do Espírito de Deus, então ele vai e aí ele avança contra os amonitas. Então, quando você está vencendo alguma coisa, e aí, note, existe uma febre no nosso país, que são esses jogos de azar online, né? Esses dias eu estava lendo uma notícia, eu não lembro se eu falei isso no último sermão que eu preguei aqui para os irmãos, mas uma moça, e aí foi um dos muitos casos que eu já vi, ela era de um curso de direito de uma faculdade, ela era representante da turma, eles juntaram dinheiro durante 5 anos para a festa, 77 mil reais. Eu não sei nem o que são 77 mil reais, você perguntar, não faço nem ideia do que é. Mas ela tinha 77 mil reais numa conta e ela pegou e começou a jogar apostas online e ela gastou o dinheiro dela e depois o dinheiro da turma inteiro. Aí a turma se formou e chegou para o dia da festa da colação de grau, aquela festa que o pessoal se veste todo bonito, né? Tem gente até que não é tão arrumado, mas naquele dia parece que é outra pessoa, e chegou lá, todo mundo, e aí, cadê a festa? E o pessoal disse, não vai ter festa. Por quê? Não pagaram. Quem não pagaram? A fulana. Cadê a fulana? Gente, me perdoa, eu gastei tudo no jogo tal. Mas sabe por quê? Sabe qual é o grande negócio desses jogos? É que ele deixa você ganhar 1 ou 2 vezes. Aí você ganha a primeira, você, ufa, ganhei uma. Ganhei a segunda. Mas aí você começa a perder, porque para você, isso nunca vai dar certo. Alguém vai ganhar muito dinheiro. E às vezes você ganha uns centavos. Nossa, ganhei. Só que isso no seu cérebro vai gerando aquela ideia, eu perdi 10, eu vou tentar ganhar 15 para compensar. Isso é um buraco sem fundo. Quando a gente começa a vencer, a gente enche o peito e acha que é muito bom. E aí Jefté começa a avançar contra os amonitas e começa a meter a espada em todo mundo, sai derrubando todo mundo. Então Jefté, ele está com o Espírito de Deus nele, mas ele ainda é um ser humano. Nenhum crente, meus irmãos, entra em transe. Você pode ser cheio do Espírito Santo, mas Deus ele não transforma o seu cérebro de modo que você fique incontrolável. Você ainda é ciente das suas faculdades. Você pode não conseguir exemplificar a sua experiência com o Espírito Santo, mas Deus não deixa você completamente abilolado, como diz o outro. Ele deixa você consciente do que você está vivendo, da sua experiência. Mesmo que você esteja num êxtase. Jefté tinha consciência do que estava fazendo. Jefté, ele vira e diz assim, se entregares, diz o verso de número 30. Ele faz um voto. Se entregares. Parece que ele diz assim para Deus, Deus, se tu é mesmo forte, se tu é bom mesmo, tu vai me entregar esse negócio aqui. A palavra diz no Salmo, verso número 34, verso 8, o seguinte, provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Provem, mas provar aqui é um sentido muito mais sensorial. É como se você estivesse experimentando aquele açaí grosso, sabe? Que está bonito. Aí você vai lá e pega uma colher e... Só de falar, o seu cérebro ele já imaginou o açaí, né? Por quê? Porque é uma experiência que nós temos. A gente já teve essa experiência. Provar o Senhor é uma experimentação sensorial, é algo diferente de testar. Durante muito tempo, a gente ouviu algumas pregações de alguns pregadores que falavam que Deus tem que ser colocado contra a parede. Em certa medida parece que é o que Jefté faz. Ele diz, olha, Deus não tinha escolhido Jefté,
Mas se o Espírito já estava sobre ele, ele não precisava de mais nada, ele não precisava fazer voto nenhum. A vitória já era garantida. Assim como a vitória na sua vida, ela já é garantida porque você tem Jesus Cristo habitando em você. Mas parece que a gente quer mais. A gente quer uma garantia. Não, Jesus habita em mim, o Espírito habita em mim, Deus habita em mim, mas eu quero uma garantia. Alguém precisa me dar alguma garantia, alguém precisa me dar um amuleto, alguém precisa me dar alguma coisa para eu poder confirmar. Meus irmãos, pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem da gente, é dom de Deus. E diz ainda, não vem das obras para que nós não nos gloriemos. Eu não fiz nada que merecesse a salvação, nem você. Nenhum de nós é capaz, nem seria capaz em 1 milhão de anos, mas Deus nos deu de graça. Jefté recebe o Espírito de Deus e ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar vivenciando a experiência de vencer em nome do Senhor. Ele vai e faz um voto. Nós colocamos condições a Deus muitas vezes. Eu não vou entrar no mérito da sua oração. Eu não vou entrar no mérito de como é você e Deus no seu quarto secreto, porque é a sua experiência, é como você fala com Deus. Mas entenda que o modelo do Pai Nosso, ele está na Bíblia por uma razão. Porque ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. É um reconhecimento claro da distância que entre este pecador e Deus. Mas eu dizer para Deus, Deus, se tu me entregares, se tu fizeres isso e aquilo, a gente se coloca num lugar perigoso. Quem de nós está apto, está pronto a dizer para o Senhor, agora tu me deve, tu não fez, agora tu me deve? Quem de nós, meus irmãos? Porque muitas vezes é assim que a gente trata Deus. Parece que Deus é só alguém muito poderoso que tem que me fazer as coisas. Nós colocamos essas condições. Deus é Deus. E quem somos nós? Nós somos pó. A tradução da palavra Adão é o vermelho, o terroso, é aquele que é feito de terra, de barro. Porque é isso que nós somos. Quem somos nós para questionar Deus? Nós precisamos ter uma atitude humilde daquele que é o Senhor, diante daquele que é o Senhor de todas as coisas. O Salmo de número 103, verso 19 diz, o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. Nós somos parte disso. O Senhor é o nosso rei. É Ele quem governa esse mundo. Se faltou humildade a Jefté, que em nós haja o reconhecimento de quem nós somos, meus irmãos. Porque testar Deus é perigoso. Não teste o Senhor, mas se submeta à vontade dEle. Nossas famílias dependem disso para vencer nesse mundo caído, para que nós não sejamos imprudentes. Mas em segundo lugar, nós somos reféns daquilo que falamos. Nós somos reféns das nossas palavras. Porque principalmente quem prega é ainda mais enclausurado naquilo que fala. Mas as nossas experiências no dia a dia, elas dizem o seguinte, se eu falo algo, eu preciso cumprir, porque promessa foi feita para ser cumprida, sim ou não? Você já experimentou prometer para criança? Sim ou não? Enquanto você não cumprir, meu parceiro, minha parceira, meu irmão, minha irmã, esse menino vai perturbar a sua alma, até você cumprir, porque você disse que ia fazer. Ontem eu estava em casa. Sábado é dia do Senhor Papai. Eu estava em casa sábado. E aí eu cheguei assim depois do almoço, né? Aí ontem sobrou lá os 5 contos, a gente fez um churrasquinho em casa. E aí vamos fazer o churrasquinho. Bora fazer o churrasquinho. Rapaz, é ostentação o churrasquinho esses dias, né? Aí a gente conseguiu fazer lá o negócio. Aí eu fico cansado, né? Porque ficar na beira do fogo, né, irmã? Você que fica à beira do fogão ali todo dia é cansativo, né? Aí eu pegando fogo na cara, aí chove de um lado, é fogo do outro, e é uma loucura. Aí você fica cansado, aí o João vira para mim, papai, você pode jogar uma partida de futebol de botão comigo? O que o papai disse? Posso. Deu para jogar ontem? Não. Aí o João fez o quê? E chorou. Mas você prometeu. E aí o coração dói, porque você prometeu.
E aí quando foi hoje, depois do almoço, o João vira e diz o quê? Papai, você pode jogar a partida de futebol de botão comigo? Eu falei, hoje eu jogo, me dê 15 minutos para eu descansar e eu vou jogar com você. O que o João fez? Pegou o relógio dele, que ele ganhou de aniversário, botou no cronômetro e deixou do meu lado da cama. Isso é verdade, gente. Estou contando para vocês que é de verdade isso. E eu deitei, e no 14º minuto o Espírito do Senhor me despertou. Eu levantei e fui lá, sem sono, sem cansaço nenhum, e sentei e brinquei 10 minutos com ele. Era só o que ele queria. Ele ainda me ganhou, o miserável. E eu não deixei ele ganhar, ele ganhou porque ele, de vez em quando ele tem umas larguras mesmo. Se a gente promete, a gente precisa cumprir. Porque às vezes a gente fala, para se livrar de alguma coisa, a gente faz muita promessa que a gente não tem intenção de cumprir. Jesus diz que o nosso dizer tem que ser sim, sim e não, não. Não é depois eu vejo. Não está na Bíblia depois eu vejo. Na Bíblia diz ou você diz sim ou você diz não. Ou você diz sim, eu vou fazer, ou não tem todas as informações naquele momento. Irmão, eu não posso responder para você agora. Posso responder para você daqui a um tempo? Meu filho, minha esposa, meu marido, depois eu respondo porque agora eu não consigo. Mas não diga algo que você não tem intenção de cumprir. Não faça promessa que você não tem intenção de cumprir. Lá em Números 23, 19, você vai ver que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus é Deus, mas parece que Jefté não tinha essa intimidade toda. E mais do que isso, parece que Jefté mal conhecia a lei. Porque o voto dele, se entregarem os amonitas em minhas mãos, aí o verso 31 vai dizer, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Ele diz assim, ó, eu não quero nem saber o que vai sair da minha casa. O que sair eu vou queimar ao Senhor. Não era só pegar e jogar no fogo. O holocausto pressupunha o corte, pressupunha despedaçar, pressupunha colocar no lugar, pressupunha você tirar sangue, pressupunha você tacar fogo, fazer todo esse ritual. Não era só pegar e eu vou jogar. Porque assim, se você tiver curiosidade, se você não teve curiosidade, eu vou contar para você rápido. O sacrifício para Moloque basicamente era o quê? Era uma estátua que ficava com as mãos assim, né, um formato mais ou menos circular, uma estátua grande. Aí se pegava a criancinha, coisa mais linda a criancinha, e lá dentro tinha um buraco, pegando fogo ali embaixo, brasa, fogo mesmo, fogo, e jogava a criança lá, tchuc, e se esperava a criança morrer ali dentro, sacrificada. Era assim que funcionava. É um negócio assim, aí eu falei assim, eu fiquei pensando assim, eu ia reclamar do pastor, porque o pastor ele escolhe os textos, aí ele me dá cada texto, né? Aí eu pensei, esse texto é difícil. Aí depois, quando eu olhei o próximo, eu falei, tá bom, pastor, fica esse aqui. Esse aqui. Porque quando você lê, quando você ainda não é pai, você não tem muito essa noção. Mas quando você lê esse texto, olhando para Débora, que de vez em quando faz os escândalos dela, berra, chora, tem dia assim que você fica, minha filha, por quê? Mas é nosso filho. É carne da minha carne, sangue do meu sangue. E aí Jefté, de maneira imprudente, o que acontecer, não tem problema. O que sair da minha casa, não tem problema, eu vou sacrificar ao Senhor. Imprudência é a ação de agir sem cuidado, precipitação e sem precaução, podendo trazer risco para si e para terceiros. Que a imprudência, ela é praticamente um dolo. É intencional. Puxa vida, Estevão, mas ele não tinha intenção, mas ele assumiu o risco. É igual a pessoa que ela dirige em alta velocidade. Dirigir em alta velocidade significa, se você tem 60 km por hora numa via, salvo engano, a legislação permite que você vá até 7% mais ou menos, ultrapassar os 60. Mas se você estiver dirigindo a 80, você está 20 km acima da via. A capacidade de frenagem do veículo, ela vai reduzindo. Você vai perdendo a capacidade de desviar de qualquer obstáculo. Então, à medida que a velocidade aumenta, você está assumindo o controle e a responsabilidade daquilo que vai acontecer. Jefté, ele começa a dirigir a 60 por hora, o Espírito de Deus vem, ele está a 60 por hora, mas agora que eu estou com o Espírito de Deus, eu vou pisar no acelerador e vou até 100, eu vou ver onde é que vai dar isso aqui.
Ele assume a responsabilidade e o risco. Quantos de nós, meus irmãos, tomam decisões na vida sem medir o risco associado àquilo? Quantos de nós pensa até que está fazendo a coisa muito boa, não, agora é hora de acelerar, nós vamos avançar com tudo, e não pondera, não pensa os riscos que aquilo pode trazer para você, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família? Eu fui vítima das minhas próprias decisões, irmãos. Eu sei o quanto dói tomar uma decisão ruim. Eu não estou falando da história de ninguém que eu ouvi, eu estou falando das minhas decisões ruins. O quanto que isso nos faz sofrer, o quanto que isso dói, que isso arranca da nossa carne. Jefté, ele viu a sua casa, a sua única filha, sendo vítima da sua imprudência, da falta de um pensamento minimamente coerente. A Bíblia, ela mostra vários lugares aqui, sacrifícios de pessoas, mas em circunstâncias de culto a outros deuses. Até aqui, se o texto tivesse acabado aqui, no versículo de número 31, se o texto tivesse sido interrompido aqui, e a gente não soubesse mais nada para frente, esse sermão ia ser assim: olha como Jefté é um homem fiel. Olha como ele é um homem fiel. Deus encheu ele do Espírito, cobriu ele com o Espírito, e ele fez uma promessa ao Senhor, e ele fez um voto ao Senhor. Olha que coisa linda. Só que o texto continua. E o texto vai mostrar que o que ele prometeu ao Senhor acabou sendo a sua própria filha. Quantas vezes na empolgação nós falamos coisas, tomamos decisões e agimos por impulso? O impulso, ele nada mais é do que o nosso desespero de querer resolver logo algumas coisas que não são tão simples. Tem situações na vida que elas são complexas, e a gente, ao invés de parar, ponderar, pensar, consultar o Senhor, não, a gente não, bora fazer logo para ver o que dá. O problema é que às vezes o que dá é uma perda muito grande. Disse, ambientes corporativos, eu ouvi algumas palestras que falavam disso, que na empolgação, que a gente não deve tomar decisões nem muito quando você estiver muito alegre, nem quando você estiver muito triste. Então, se você estiver alegre demais, não tome decisão. Se você estiver triste demais, também não tome decisão. Por quê? Porque as suas emoções, elas podem afetar a sua capacidade decisória. Nós precisamos tomar cuidado. Sabe, uma decisão no momento de alegria, que ia ser um momento de empolgação, de êxtase, uma coisa maravilhosa, quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista. Tá todo mundo feliz, né? Herodes achava João assim alguém diferente, mas não tinha intenção de matar João. Mas Herodes vai e fala o quê? Pede o que você quiser, que até a metade do meu reino eu vou te dar. Olha só a promessa que ele faz. Aí a mulher vai lá e eu quero só a cabeça daquele cidadão, ele não quer mais nada. Olha como é louco isso, meus irmãos. Vejam e observem como é perigoso. A gente começa testando ao Senhor, e depois na empolgação a gente fala demais. Um ponto importante nisso aqui é que a nossa boca, ela fala daquilo que está cheio no nosso coração. Jesus fala isso em Mateus 12:34. A nossa boca, ela vai ser tão somente o transbordar do nosso coração. O que é que o seu coração tem guardado? Quais são as coisas que você tem maturado dentro de si? Do que seu coração está cheio? Porque aquilo que transborda através dos seus lábios vem do seu coração. O seu coração, ele está rendido de fato ao Senhor. Você pode cantar de coração: rendido estou, eu sou teu e tu és meu. Nós podemos fazer isso nessa noite, meus irmãos. Nossos corações precisam estar cheios da palavra de Deus, para que a nossa boca não nos traia. Os seus lábios, eles não serão enganosos se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus. Em terceiro lugar, para a gente acabar, amém? Vamos acabar, terminar já. Tem 39 minutos já, o pastor já está me olhando ali. Promessas foram feitas para serem cumpridas. A gente não pode testar o Senhor, porque testar o Senhor é perigoso. Em segundo lugar, nós somos reféns daquilo que nós falamos. Em terceiro lugar, promessas foram feitas para serem cumpridas.
Um homem que não conhecia a lei do Senhor, porque muito provavelmente, se tinham poucas cópias da lei, Jefté muito provavelmente não era um conhecedor profundo da lei. Porque se ele soubesse a lei, ele não se arriscaria colocando a vida de um outro ser humano em perigo num sacrifício. Levítico 18, 21 diz: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque, não desonre o nome de seu Deus, eu sou o Senhor. Mas irmão, ele prometeu para Deus, espera aí, você vai lá para Levítico 20, de 2 a 5, diz que sacrificar a filha a Moloque, quem sacrifica deve morrer. Aí você segue Deuteronômio 12, 31, não sejam conformes os demais povos, ou seja, não façam igual aos povos cananitas. Por que Deus ele vai colocar na sua lei para não fazer sacrifício a Moloque, porque eram sacrifícios humanos? Porque isso era prática. Então algumas entidades, alguns deuses, o que eles faziam? Eles eram ditos deuses de fertilidade. Se você não estiver me ouvindo, só que tal, não estou ouvindo. Eu estou berrando aqui, eu acho que está todo mundo me ouvindo. Eram deuses de fertilidade, ou seja, tinha uma ideia de o primeiro é meu, ou seja, o primeiro filho ele era sacrificado, o primeiro cereal era meu, o primeiro animal era meu. Era isso que se tinha de ideia da religiosidade. Aí quando Deus dá a lei para Moisés, ele diz: olha, o primeiro filho você consagra para mim, mas você não vai matar ele, você dá uma oferta no lugar, não é assim? Porque Deus não tem interesse em matar ninguém, gente. Deus é um Deus de vida, amém? Deus não é um Deus de morte. Ele se fez carne, habitou entre a gente e passou pela experiência da morte para que você não morresse. Olha só que Deus é esse. Ele não tem interesse de que os nossos filhos morram. Não tinha interesse de que Jefté fosse sacrificar a própria filha, mas Jefté fez um voto. E o voto precisava ser cumprido. Talvez, e os comentaristas bíblicos eles vão dizer que para Deus, o sacrificar da filha tinha significado apenas pelo zelo de Jefté de cumprir o que ele prometeu a Deus, mas não pela morte da criança, da moça, da jovem. Até quando eu tinha só filho, esse texto ele falava comigo de uma maneira: aí você tem uma menina como filha, é um outro negócio. Se você assistiu aquele filme Corajosos, se você não viu, eu recomendo que veja. Lá no meio do caminho, o pai perde a filha. Vou contar spoiler do filme, se você não viu. Mas ele chora porque ele diz: eu não vou levar ela no altar, eu não vou estar na formatura dela, eu não vou vê-la crescer. Jefté rasga as vestes dizendo: o que eu fiz? E é engraçado porque ele nem assume a responsabilidade. Ele podia rasgar as vestes e dizer assim: o que eu fiz? Ele diz: não, você trouxe tristeza para mim. Ele sequer assume a responsabilidade de dizer: eu errei. Ele diz assim: eu fiz um voto para o Senhor, deu azar que foi você, a culpa é sua. Olha que coisa de doido. Mas gente, nós somos assim desde Adão. Adão, quando come lá do fruto, se esconde, não é? Sim ou não? É só para saber se você está acordado. Aí quando Deus chama: Adão, cadê você? Eu estava ali, me escondi. Mas Adão, você se escondeu por quê? Não, porque eu estou nu. Quem disse que você está nu? Então Deus, deixa eu te falar, é porque a mulher que tu me deu fruto, eu comi, eu vi que eu estou nu. A gente não assume responsabilidade. Essa fragilidade de homem frouxo. Irmão, não pode falar frouxo no público, é homem frouxo, porque não assume a responsabilidade de quem é. Jefté podia rasgar as suas vestes e dizer assim: Senhor, não tem outro jeito. Ele podia ter feito outras coisas, mas ele foi zeloso, mas dizendo: minha filha, você me trouxe tristeza, porque eu fiz um voto ao Senhor e deu o azar de ser você. É quase dizendo: a culpa é sua. Não adianta a gente prometer coisa que não está debaixo da nossa autoridade. Quantas promessas você já fez para Deus, só esse ano? Senhor, eu prometo que esse ano eu vou ler minha Bíblia todo dia. Essa é a promessa do crente, dia 31 de dezembro. Ela vem muito próxima daquela promessa de que você vai ter uma vida fitness no ano seguinte. Sempre são as duas promessas todo ano. Esse ano eu vou pegar o plano de leitura e vou ler a Bíblia toda. Aí começa o dia 1º de janeiro, que é feriado, beleza, tem tempo, está meio ali, né? Você lê.
Dia 2 é dia útil. Ih, Senhor, não deu hoje, mas amanhã eu compenso. Aí vai passando os dias e a gente não cumpre. Promessas simples. E se Deus nos cobrasse os votos que nós já fizemos para Ele, que a gente não cumpriu? O que ia sobrar da gente? Jefté fez um voto pensando talvez na melhor das intenções. E é uma inferência, tá, gente? Porque eu acho que no meio da empolgação, é opinião, eu penso que no meio da empolgação, cheio do Espírito, ele falou: agora eu vou fazer isso aqui para Deus. Eu acho que ele foi muito nessa. Mas ali daqui a pouco, tudo que ele imaginou que poderia ser uma coisa boa, se converte numa desgraça para sua casa. Muitos de nós nem sabemos exatamente o que a gente está fazendo e ainda atribuímos a Deus a culpa pelo nosso insucesso ou às outras pessoas. Porque, meus irmãos, hoje em dia, as pessoas elas estão sacrificando seus filhos a Moloque. Elas continuam fazendo isso. Sabe quando você pergunta para uma família assim... E assim, cada família sabe a sua realidade, tá, gente? Isso aqui não é um proselitismo para você ter um monte de filho. Não é isso. Mas quando você diz assim que eu não tenho mais filhos porque eu não tenho dinheiro para ter mais filhos, então o dinheiro ele é mais importante do que gerar vida. Simples assim. Então é Moloque que é o Deus da sua casa, mas você diz que é Jeová, que é Yahvé. Você veste roupa de crente, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas o Deus da sua casa é o dinheiro, ou é outra coisa. Você abre mão de ter filhos porque você não tem recurso financeiro para tê-los. E de novo, não estou dizendo que você tem que ter todos os filhos que puder ter, e aí depois você larga os meninos no meio da rua, e não estou falando nada disso. Mas é a motivação do nosso coração. É aquilo que está aqui dentro. E é o coração que nós estamos colocando diante do Senhor. O Espírito Santo não habita em nós? Sim? É esse coração que ele é parte de Deus e parte de Moloque que a gente coloca diante do Senhor. A obediência dessa moça é uma dor no coração. O que ela fala para o pai dela? Verso 36, Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Quem está disponível nessa noite a dizer: Senhor, faz comigo o que eu te prometi? Senhor, faz comigo o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido aqui estou. A gente acabou de cantar. E para sempre, faz em mim o teu querer. Nós estamos dispostos, de fato, meus irmãos, a ser essas pessoas que o Senhor vai usar para transformar esse mundo? Porque somente vidas rendidas no altar do Senhor, elas são capazes de superar essas circunstâncias. No fim, as nossas promessas elas serão vistas pelas pessoas e elas terão a expectativa de cumprimento. Que promessas eu e você temos feito e não cumprido? Nosso dizer precisa ser sim, sim e não, não. Tudo que passar disso vem do maligno. E se você porventura fez algum voto ao Senhor, talvez nessa noite o Senhor esteja chamando você para cumprir o seu voto. O que é que você precisa abandonar? Ou quais são as atitudes que você precisa passar a ter a partir de hoje? Eu não sei, isso é com você e Deus. Mas para concluir, a única oferta humana necessária na Bíblia, ela já foi realizada, que foi o Senhor Jesus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de maneira tão incrível que deu o seu único Filho. E todo aquele que nele crê não vai perecer, porque tem a vida eterna. Não precisa mais outro sacrifício. O único, talvez, sacrifício é que você deixe de fato o seu coração rendido ao Senhor, para que Ele trabalhe a sua vida, para que você não precise fazer votos, mas se você os fizer, faça votos conscientes para serem cumpridos diante do Senhor. É o voto de abandonar um pecado, é um voto de abandonar uma prática que às vezes nem é pecaminosa, gente. Nem tudo que a gente faz na vida é pecado, mas tem coisa que a gente não consegue abandonar por alguma razão. Talvez esse seja o voto. Talvez sejam certas circunstâncias que aparentemente nem são pecado, mas elas levam você a pecar.
Famílias que vencem nesse mundo caído irão permanecer vencendo quando abrirem mão de suas próprias conquistas, de suas promessas vazias e abraçarem as suas conquistas celestiais. Não seja imprudente. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o socorro para a sua família. Amém?